E você, mano, tá fazendo um documentário também, né, no seu canal. Eu tenho uma série de documentários que a gente parou por causa do apocalipse zumbi que aconteceu, a pandemia. Mas a gente fez 4 documentários, mais a parte de mistérios que a gente começa a falar. Por exemplo, a gente foi falar sobre o ET de Varginha. Mas nós somos em Varginha mesmo, pra falar sobre o ET de Varginha. Fomos lá gravar com o pessoal e tal. Falamos sobre o edifício Joelma aqui, né, na Praça da Bandeira, que fez Pode também. crer. Que trem é cabuloso, que prédio é meio... Não, sinistro. pô. É que isso daí... É que a gente tinha tanta pouca coisa pra fazer antigamente. E pra gente soa até meio nostálgico falar disso daí, porque era um bagulho que era repetido tanto. Então, isso que eu tô falando, tá vendo? Até a coisa ruim, tragédia e tal, acaba virando nostálgico. Era muito louco, né? O de Varginha, qual que era a fita? Tinha um ET... Tinha um ET de Varginha. Tipo assim, em 96 estourou uma reportagem no Fantástico falando... Porque isso a gente ficou sabendo pelo Fantástico, né? Falando que tinha o ET de Varginha. E no final das contas, o pessoal foi... começaram a investigar porque falaram que 3 meninos estavam andando num lote e viram um bicho assim, meio assim, ó, no muro. Um bicho meio assim. Elas estavam passando e tal, e isso era plena luz do dia. Quando elas chegaram perto desse bicho, que elas estavam cortando caminho pra um lugar, aí esse bicho meio que virou pra elas e era um bicho marrom com aquele zoião vermelho, assim... E elas meio que deram aquela bugada, saíram correndo e tal, e começaram a falar com todo mundo. Aí tem várias coisas que aconteceram. Por exemplo, diz que os bombeiros pegaram esse bicho, que levaram para um hospital lá, que é o tal do Humanitas, que fizeram estudo com esse bicho. Aí um pessoal que pegou esse bicho, ele teve uma doença cabulosa e... ninguém sabia o que ele tinha. Então aí ele teve uma segunda aparição lá no zoológico. Nós somos no zoológico lá, que tava tendo uma festa, eles viram. Então, aí, tipo assim, no fim das contas tem várias histórias. Uns dizem que foi pra Unicamp, que diz que a Unicamp é quase se fosse a Área 51 brasileira. Pois é, e o pessoal que estuda lá, tá vendo? E diz que também isso foi pros Estados Unidos. Aí teve uma história póstuma também, que foram vistos na cidade uns homens gringos e tal, tentando subornar o pessoal pra não falar nada. Teve um cabrobró danado do interior de Minas que tava parado, deu muito pano pra manga, viu? Pô, eu lembro também dessa mesma época, contemporâneo ao ET de Varginha, era o Chupacabra. Chupacabra. Mas isso aqui tem uma parte maravilhosa do Chupacabra. Porque o Gugu, você lembra que ele levou o Chupacabra? Lembro, o Gugu era top. O Gugu sabia fazer isso daí? Ele fez 2 programas de 4 horas falando sobre o Chupacabra e tipo assim, vem cá e tal. Mas só que tinha umas simulações, porque no final das contas ele levou um objeto estranho lá e falou assim, isso aqui é um achado do Chupacabra. E o pessoal assim, não. Aí ele puseram um cara num caminhão vendado, tipo assim, mascarado, falando que eu achei esse negócio aqui, meio como se fosse, caralho, achei esse negócio aqui, que delícia e tal, eu tenho que descobrir como é que é. No final das contas era uma raia mumificada. E eles levaram uma raia, depois, não, do Gugu eu descobri que na verdade uma raia. Aí tem uma raia no domingo legal no programa, assim, tipo ela... E o cara com força assim, olha só, isso é uma raia. Era muito da hora. O sensacionalismo dos anos 90. Era top. Era né? da hora. E aí você também investigou o edifício Joelma. O edifício Joelma. Que é o do incêndio. Que é o do incêndio. Que aconteceu, eu não lembro se é em 64, mas teve o edifício Joelma ele do nada começou um incêndio. E tem vários relatos lá nesse prédio que ele é assombrado, que tipo assim, que alguma coisa aconteceu lá. Aí o que eu gosto de fazer? Eu não gosto de trazer a solução para as pessoas, para falar se eu acho que é assombrado ou não. Eu gosto de trazer, aí a gente juntou especialistas, pessoal da história, a gente achou um sobrevivente, a gente conversou inclusive com o Pedro Ayara, que é o bombeiro, que ele foi responsável por Brumadinho lá em Belo Horizonte, não sei se vocês ficaram sabendo. Sei. Que não fica em Belo Horizonte, mas a tragédia. E ele falou que a partir do Joelma que foram estabelecidos vários protocolos de contra-incêndio em prédios. Então a gente trouxe ele para falar sobre como é que funcionou, como é que foi o resgate, que ele até contou sobre isso. O sobrevivente contou como é que ele sobreviveu, ele contou uma história cabulosa, assim, que ele... Onde que foi o incêndio, na real? Foi a partir, se eu não me engano, do 13º andar no prédio mesmo. Tá. Aí ele meio que foi subindo. Então o pessoal, quem desceu. Quem não conseguiu, subiu. E ficou lá no teto, lá e vieram os helicópteros e tal. Mas muitas das pessoas tiveram que se jogar lá de cima. Porque foi um trem, assim, uma tragédia. E como é que o mano sobreviveu? Ele conta que ele fez... Ele é até bem idoso hoje em dia, mas ele conta que, tipo assim... Sabe aquelas coisas que você só faz na hora do vamos ver mesmo? Uhum. Ele falou que meio que, sabe, meio Liam Neeson. Pulou de um lado pro outro lá, meio que fez uma barra, assim, pra subir no negócio que já tinha desabado e tal.
Ele ficou lá no topo do prédio e ele conseguiu ser resgatado por lá, por causa dos bombeiros e tal. Como que os bombeiros resgataram? Foi o quê? De helicóptero, e tiveram também fizeram todas as táticas que eles tinham, né? De escada, de tudo que eles tinham pra fazer, de pegar de outro prédio pra chegar lá. Porque uns anos antes também tinha o edifício São Drauz tinha pegado fogo. E era quase ali perto, pelo que se o meu mapa de São Paulo no fundo está funcionando. Que bairro que era? Era na República, né? Então perto. Então, pois é. Aí, no final das contas, eles resgataram o pessoal lá. Mas a história mais cabulosa pra mim no Edifício de Joelma é a das 13 almas. Você já ouviu falar nisso? A gente não fala Sabe de maldição aqui. Não fala de assombração. Não, mas não vou falar nada, não vai ser Minha nada de casa é mal. grande e eu moro sozinho. Eu te entendo. Eu também sou medroso. Apesar de adorar, eu sou medroso. O negócio é porque, tipo assim, no elevador... Porque nesse caso, você não pode pegar elevador, em caso de incêndio. Só que 13 pessoas pegaram esse elevador. E eles meio que, a hora que abriram esse elevador, eles estavam todos carbonizados, todos detonados, não tinha mais gente ali. E eles enterraram num cemitério que eu não lembro o nome, mas é aqui em São Paulo também, e hoje eles supostamente realizam milagres. O pessoal vai lá, deixa vela, faz pedido e tal. Até hoje eu fui lá gravar. E tem lá um enterrado do lado do outro, ninguém sabe os nomes deles, mas supostamente eles realizam milagres. E o pessoal tá lá sempre agradecendo e fazendo pedidos. Cara, é um negócio cabuloso. Assim. E você fez o doc desse também? Fiz. Tá lá tudo lá. Você falou que são quantos episódios você já tem nesses? Já são 4 episódios. E aí qual mais tem? Tem o do... Eu entrevistei eu entrevistei o neto do casal Warren, sabe? Sei. Pô, adoro. Pois é, muito da hora, né? Eu adoro que é baseados em fatos reais. Aí você vê os fatos reais, é o demônio andando no meio da Wall Street, botando fogo. Você fala, cara, o demônio... A gente tem todo registro assim do capeta e a gente não sabe? Então, só que aí a gente conversou um pouco sobre esses casos, porque, tipo assim, o filme ficou famoso, a franquia Invocação do Mal ficou muito famosa, que são a história do casal Warren e tal, e ele é neto, e ele ia nesses negócios. Então ele é... Tipo assim, ele dá aula, ele anda pelo mundo, tipo, fazendo exorcismo. Ele contando, não, eu faço uns exorcismos e tal. Tipo, como se fosse assim, segunda-feira comum, né? Vou ali sexta-feira, comer um pão e fazer um exorcismo. E ele tem uma instituição que ele faz isso ao redor do mundo sem fins lucrativos. Eles não cobram nada e, tipo assim, mas só que eles investigam a fundo mesmo. Tipo, isso aqui não é um problema mental, não é uma condição que a pessoa tem, antes de chegar no extremo caso de ver se é uma... Eles meio que são investigadores paranormais. Literalmente é isso. E também fiz o episódio sobre a cidade de Ouro Preto. Você sabe onde que é Ouro Preto? Sim, maravilhosa, adoro. Então... Mas qual que é o... não estraga Ouro Preto. Não, eu gosto de Ouro Preto. Eu também gosto, tem um ótimo carnaval, né? Não, é mó bonito. Bebida pra caramba. Lugar gostoso pra comer, jantar. Nossa, beleza. Igreja bonitinha. Igrejas bonitas. Não fala desgraça. Não. Pois é, mas lá é meio assim, né? Não quero saber. Tem umas histórias. Não, conta aí. É porque é o seguinte, lá em Ouro Preto tem muita história de escravidão. Não, sim. Então, não é assim, se você parar pra pensar, sabe, que nem eu tava falando, a gente tava falando sobre memória de infância, porque lá em Belo Horizonte, a gente faz excursão para Ouro Preto quando é pequeno. Então, sabe aquela cidade próxima que toda escolinha faz uma excursão? A gente vai para Ouro Preto. Aí eles falam assim, aqui ficavam os escravos. Aqui ficavam isso, acontecia isso. Aqui era a casa da moeda de Ouro Preto. E só que eram umas histórias muito cabulosas. E depois eu descobri que tinha, tipo assim, com um lugar com tanto, vamos dizer, ódio, tanto sofrimento, aí tem muitos relatos de coisas paranormais lá, né? Então, assim... Tipo assim... Eu vou lá sempre, Renato. Então... Tô falando isso. Comprar uma pedra sabão, né? Tudo de pedra sabão lá. Porque, inclusive, tem até uma história que a gente achou um rapaz lá, que é o Mirim. Ele... Se você for naquela igreja principal do Pilar, sabe aquela igreja? Sei, lá em cima. Quando você vê... Tem um cara desenhando, fazendo pintura. Você já viu o cara fazendo pintura lá? Que ele fica desenhando e tal. Tem uma galera que faz isso. Tem uma galera, mas ele é tipo... O principal. O principal de lá. Aí ele conta, e a gente conversando, ele falou assim, você já... Porque tem um mercadinho do lado, que a gente pensa uma feirinha. Sim. Você já percebeu que você fica bem cansado aqui nessa feira? Aí eu falei, porque eu não tinha programado, eu fui conversar com ele, eu fui programado. Aí eu falei assim, eu tô percebendo que eu tô meio cansado mesmo. Você tá com muita sede, vontade de beber água? Eu falei assim, tô. Estranho, né? Porque lá tem muita ladeira. Poderia ser isso? Poderia. Mas ele falou que lá é onde eram vendidos os escravizados, naquela feira. Então ele fala que a energia lá é pesadíssima, que tem, tipo assim... O pessoal começou, depois do meu vídeo, porque não tinha vídeo sobre essa coisa em Ouro Preto.
o pessoal começou a fazer turismo lá em Ouro Preto e me falar assim, nossa, é mesmo, porque gostou da história e foi. A gente entrou na mina do Chico Rei, que é a mina também que levava o dinheiro. Sim, é um passeio que vale a pena você fazer, assim, por turismo, pra ver como é que é a cidade, legal, mas se você entrar nessa, né, de pensar como é que era esses meandros, como é que funcionava, você vai falar assim, nossa, aqui tem um trem pra gente aprender aqui. E um abraço pra cidade de Ouro Preto, qual nunca mais voltarei, depois de saber que ela é amaldiçoada. Não, mas é bom, só. Tem um altos restaurante bom. Não. Casa dos Contos. Lá não tem nada, você pode ir lá. Tem umas pizzarias gostosas. Tem também. Gostava muito de Ouro Preto. Um beijo pro Ouro Preto. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast do Manual do Homem Moderno com o Renato, do Nerd Show. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita o nosso cupom MHM15 para 15% de desconto na Freeway. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.